Desde a antiguidade, filósofos, místicos e pensadores se perguntam se aquilo que percebemos como realidade é de fato o mundo verdadeiro ou apenas uma representação limitada daquilo que realmente existe. Em diversas tradições espirituais, encontramos a ideia de que o universo pode ser uma espécie de ilusão. No hinduísmo, por exemplo, existe o conceito de Maya, que descreve o mundo material como um véu que encobre a verdadeira essência da realidade. No hermetismo, fala-se que o universo é mental e que tudo pode ser uma manifestação de uma consciência superior. Nos últimos anos, essa antiga reflexão filosófica ganhou uma nova forma dentro da ciência e da tecnologia. Surgiu então aquilo que hoje é conhecido como a hipótese da simulação. Essa ideia foi apresentada de maneira formal pelo filósofo Nick Bostrom, que propôs um raciocínio intrigante. Segundo ele, se uma civilização tecnológica se torna suficientemente avançada, ela pode desenvolver computadores capazes de simular universos inteiros, com bilhões de consciências vivendo dentro deles. Se isso for possível, então a quantidade de realidades simuladas poderia se tornar muito maior do que a própria realidade original. Nesse cenário, estatisticamente seria muito mais provável que nós estivéssemos vivendo dentro de uma simulação do que na realidade base. Essa hipótese deixou de ser apenas um exercício filosófico quando cientistas começaram a discutir certos aspectos estranhos do próprio universo. Em laboratórios, cientistas recriam as condições do universo primitivo, buscando por anomalias que possam indicar uma realidade simulada. Partículas subatômicas são aceleradas a velocidades próximas à da luz, em colisões que revelam a estrutura fundamental do espaço-tempo. A física moderna revela que a realidade possui comportamentos extremamente incomuns. No mundo quântico, partículas podem existir em vários estados ao mesmo tempo e só parecem assumir uma forma definida quando são observadas. Para alguns pesquisadores, isso lembra o funcionamento de um sistema computacional que apenas processa informações quando necessário. Outro ponto curioso é que o universo parece obedecer a leis matemáticas extremamente precisas. Tudo, desde o movimento das galáxias até o comportamento das partículas subatômicas, pode ser descrito por equações matemáticas. Alguns pensadores interpretam isso como um possível indício de que o cosmos funciona como um gigantesco sistema de informação. A ideia chamou a atenção inclusive de figuras importantes da tecnologia moderna como Elon Musk, que afirmou em entrevistas que existe uma grande probabilidade de que a humanidade esteja vivendo dentro de uma realidade simulada criada por uma civilização muito mais avançada. Se essa hipótese estiver correta, as implicações seriam profundas. Quem criou essa simulação? Seríamos parte de um experimento, ou talvez de um gigantesco arquivo histórico digital de uma civilização futura. Alguns teóricos vão ainda mais longe e sugerem que certos fenômenos inexplicáveis poderiam ser falhas ou limitações do próprio sistema que sustenta o universo. Nesse cenário, eventos estranhos, coincidências improváveis ou até mesmo fenômenos considerados paranormais poderiam ser interpretados como pequenas rupturas no funcionamento da simulação. Existe ainda um aspecto profundamente perturbador nessa hipótese. Se a realidade for realmente uma simulação, isso significa que aquilo que chamamos de leis da natureza talvez não sejam leis fundamentais do universo, mas apenas regras de programação que estruturam o funcionamento desse sistema. Assim como em um videogame, onde os personagens vivem dentro de um ambiente governado por códigos invisíveis, nós poderíamos estar inseridos em um gigantesco ambiente computacional, cuja arquitetura permanece oculta para nossa percepção. Alguns físicos chegaram a especular que certas limitações do universo, como a velocidade da luz ou a estrutura granular do espaço-tempo, poderiam representar limites de processamento de um sistema extremamente complexo. Nesse cenário, o próprio tecido da realidade funcionaria como uma rede de informação, onde cada evento seria resultado de cálculos realizados em uma escala que ultrapassa completamente a compreensão humana. Se isso for verdade,
Surge então uma pergunta ainda mais inquietante. Seria possível perceber sinais dessa simulação? Alguns teóricos acreditam que, se o universo fosse um sistema programado, talvez existissem pequenas inconsistências, padrões repetitivos ou limites estruturais que revelassem sua natureza artificial. Por enquanto, tudo isso permanece no campo da especulação. No entanto, a simples possibilidade de que a realidade seja algo muito diferente do que imaginamos já transforma completamente a forma como enxergamos nossa própria existência. Talvez a pergunta mais perturbadora não seja apenas se estamos vivendo em uma simulação, mas sim qual seria o verdadeiro propósito dessa realidade. Estaríamos participando de um experimento conduzido por uma inteligência desconhecida? Seríamos parte de um gigantesco laboratório cósmico ou de uma recriação histórica de uma civilização antiga? Ou talvez sejamos apenas fragmentos conscientes dentro de um sistema muito maior que ainda não conseguimos compreender. Independentemente da resposta, a hipótese da simulação nos conduz a uma reflexão inevitável. Aquilo que chamamos de realidade pode não ser o nível final da existência. E se um dia a humanidade descobrir evidências de que o universo é apenas uma construção artificial, toda a nossa compreensão sobre vida, consciência e destino precisará ser completamente reescrita. Talvez, no futuro, descubramos que o maior mistério do universo não está nas estrelas, mas na própria natureza da realidade em que vivemos.